Irmãos, nós já estamos perto de encerrar. Esse é um culto festivo, por isso a gente está com uma programação mais extensa. Mas eu preciso trazer uma palavra para você nesse momento. Talvez uma das mais difíceis palavras que eu já trouxe aqui para a igreja. Eu tenho um roteiro aqui, mas não devo muito seguir o roteiro. Escrevi esse roteiro várias vezes. Hoje pela manhã acordei às 4 horas da manhã para escrever de novo. Mas enfim, eu devo usá-lo como base, mas vou tentar ser o mais breve possível para a igreja entender. Bom, todos nós temos aqueles momentos marcantes da nossa vida. Todos nós podemos, na nossa vida, escolher alguns poucos momentos, desde que você não tenha uma vida tão aventureira, né? Alguns poucos momentos que você diz assim: esses foram os momentos marcantes da minha vida. Bom, e eu tenho uma vida pacata, não sou nenhum aventureiro, tenho poucos desses momentos na minha vida. Assim, aqueles que você diz assim, momentos que mudaram a minha... Um momento marcante, eu digo que é aquele que ele é precedido, normalmente, de uma carga emocional muito grande e que ele tem uma continuidade em alguma transformação na sua vida, uma mudança radical, uma ruptura. Eu, na minha jornada, citaria aqui o meu casamento, citaria a chegada dos meus filhos, citaria a minha consagração, há 12 anos atrás, quando eu me tornei pastor. Citaria a perda do meu pai, a doença e a perda do meu pai. E digo que hoje eu estou diante de mais um desses momentos que entra na minha lista como um momento de ruptura e de transformação. Irmãos, eu sou filho de pastor, vocês sabem disso. Eu fui filho de um grande homem de Deus, um pastor Elias, que dirigiu essa igreja por 40 anos. Eu cheguei aqui na barriga da minha mãe e a minha vida toda eu vivi aqui. E desses 56 anos eu conheço grande parte desse tempo. De uma igreja que mudou muito ao longo do tempo. De uma igreja que tem vivido muitas transformações. E a alegria de ver hoje a igreja vivendo um momento como esse, com liberdade, com leveza, enche o meu coração de alegria. Às vezes, as pessoas me mostram algumas estatísticas de filho de pastor, e todas elas são reais. É verdade, quase ou mais de 70% dos filhos de pastor, ou eles se desviam da igreja, ou eles continuam cristãos, mas não querem saber de nada de igreja. Essa é uma realidade. Muito provavelmente um filho de pastor que enfrenta na vida do seu pai as dores de um ministério pastoral, que vive momentos como esse do culto, grandiosos, mas que tem nos bastidores momentos muito difíceis. Muitos desses filhos se desviam, não querem saber de igreja, ou até continuam, mas não falem com eles de forma alguma sobre ser pastor. Bom, eu saí um pouco... Eles sempre estavam dentro de mim. E eu tinha uma coisa no meu coração e tinha assumido esse compromisso, inclusive com minha família, de dizer assim, eu vou seguir nesses dois caminhos. Eu vou ter a minha carreira profissional e eu vou ser pastor. E é muito provável que vai chegar um momento da vida que não dê para conciliar, que esse negócio vai ficar muito pesado. E eu já deixo de cara assim, claro. Na hora que eu tiver que abrir mão de uma das coisas, eu vou abrir mão do meu ministério pastoral. Eu não abro mão da minha carreira. Eu sempre falei isso. Quem me conhecia mais de perto sabe disso. Porque eu dizia assim, é no meu trabalho que eu tenho o meu sustento, que eu cuido da minha família, que eu cuido dos meus filhos e tudo. Então essa parte da minha vida é comigo, ninguém mexe. Vou me dedicar ao ministério pastoral, vou fazer o que eu puder, vou colocar o coração, mas na hora que eu me ver numa encruzilhada, eu vou abrir mão do ministério
e vou seguir o meu caminho. Isso muito provavelmente era fruto dessas questões que havia dentro de mim e de ter visto o quanto uma caminhada ministerial pode ser dolorosa, o quanto a religiosidade machuca, né? Eu sempre consegui tirar de boa, assim, na grande maioria das vezes, as dificuldades de crescer numa igreja. Eu lembro, na época que eu cresci como igreja, eu louvo a Deus e amo o nosso corpo diaconal hoje, mas na época que eu cresci na igreja, ainda pequeno, mais novo, adolescente, corpo diaconal, normalmente os diáconos achavam que era a polícia na igreja. E filho de pastor, parecia que era o principal bandido a ser preso e procurado. Eram palavras duras o tempo todo. Era, sabe, lhe pegar pelo braço, lhe puxar. Uma série de coisas. E, de certa forma, glória a Deus, porque eu pude superar e estar aqui. Eu tenho uma irmã que, graças a Deus, conhece a Jesus. Eu tenho plena convicção da salvação dela. E ela, inclusive, se conecta com outra igreja. Mas aqui, ela não bota o pé. A minha irmã não vem aqui. Ela é traumatizada. Porque ela se machucou muito com todas essas coisas que ela passou. Por ter sido pega no braço tantas vezes. Por ter sido cobrada como filha de pastor. Por dizer, você não pode usar essa roupa. Tenha vergonha. Você é filha de um pastor. Como é que você faz isso? Como é que você age desse jeito? E ela hoje sente dores profundas por causa disso. Eu lembro de uma vez, todo mundo sabe aqui que eu sou torcedor do Náutico, né? Eu deixo isso muito claro. E eu aprendi isso com meu pai que me ensinou a torcer pelo Náutico. Mas ele nunca me levou no campo. Ele não conseguia. A igreja não deixava ele levar. Meu pai era um homem extremamente responsável. Antigamente, jogo de futebol era só quarta e domingo, por causa de contrato da TV. Quarta e domingo é os dias de quê? De culto na igreja. E aí, por causa disso, eu comecei a ir para jogo com a turma aqui da vila. Eu era bem pequeno, ia com os meninos mais velhos. Isso era ruim porque eu era meio que uma mão de obra sem muita expertise na mão deles. E quando o Náutico perdia, eles diziam, menino, pega essa pedra aí, joga no campo. Eu pegava a pedra e jogava no campo. Aí tinha... Você acaba sendo um instrumentozinho, né, do mal para a galera mais velha. Mas eu lembro de uma vez que o Náutico ia jogar num sábado. Estava tendo um culto aqui de tarde. Eu lembro que eu estava com a camisa do Náutico, o pessoal estava me esperando aqui na esquina. E eu vim na igreja aqui só para... Acho que era entregar uma chave, alguma coisa ao meu pai. E quando eu cheguei na porta, tinha um diácono. E eu fui pedir para o diácono entregar a chave. E o diácono torceu a minha camisa assim. Pegou minha camisa e puxou. E disse assim, você devia ter vergonha. Você era para estar aqui agora. Porque você é filho de pastor. Você devia ter vergonha de ir para o campo. Irmãos, primeiro assim, não se faz isso com a camisa do Náutico, tá certo? Ele correu um risco muito grande por mexer no manto, né? Mas, nossa, eu olhei para ele assim, como eu fiz tantas outras vezes, me calei, mas fui para o jogo. Não deixei em nenhum momento, ou pelo menos tentei, a religiosidade, divisões limitadas daquilo que é ser igreja e daquilo que é ser servo, ser povo de Deus, me influenciar. Mas coisas como essa, dá vontade de você sair e nunca mais voltar. Porque aquilo vira a igreja para você, entendeu? E eu falava essas coisas para o meu pai, eu sei o quanto isso doía para ele. E eu dou glória a Deus porque meu pai nunca pôde me levar, mas quando eu fiquei mais velho, eu levei ele para o campo. Eu pude pegar ele e dizer, não, hoje o senhor vai para o campo comigo. Não vai se divertir tanto, né? Porque os resultados nunca foram os melhores, vocês sabem disso. Mas
eu pude, como já um pouco mais adulto, influenciar meu pai a viver uma vida mais leve, a olhar para ele também, para a família. Porque tudo isso marca muito e, em paralelo a isso, eu tinha um chamado de Deus e, em paralelo a isso, eu cresci querendo ser esse pastor e viver isso também. E servir aqui, os irmãos me conhecem, passei por todas as áreas aqui, fui líder dos jovens, tem uma galera que caminha comigo aqui que eu amo demais há tanto tempo. Mas eu tinha muitas questões a ser tratadas na minha vida, irmãos, porque, de certa forma, esse meu modelo de controle, esse aqui é o meu ministério, essa aqui é a minha carreira, se alguma coisa acontecer, eu abro mão desse, eu mexo isso aqui. Isso era um reflexo, inclusive, de alguém que tem muita tendência de controle. E esse sempre foi um problema meu. Querer controlar, querer que seja do meu jeito, achar que do meu jeito é melhor. Muita gente aqui na igreja que caminhou comigo sofreu com isso. Porque eu tinha que definir como era tudo. Eu chegava em cima da hora do culto e dizia... Miriam brincou, acho que foi no PG, disse assim, fica tranquila, você não viveu a época do guardanapo. A época do guardanapo é que eu chegava ali correndo e dizia, me dá um guardanapo aí, o culto vai ser assim, 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 e jogava o guardanapo para eles, uma tristeza. Isso era prepotência minha, isso era arrogância minha. Mas eu trazia toda essa bagagem e achava que as coisas tinham que ser assim. E Deus precisou tratar muito o meu coração e a minha vida. Deus precisou me quebrar, Deus precisou me transformar. Só que o processo de transformação de Deus, ele é doloroso. Ele sabe, vaso duro assim, para ser refeito, precisa ser quebrado de verdade. E eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida, eu sabia o meu plano. Eu tinha o meu plano. A minha concepção de ministério era ajudar o pastor Elias. Eu dizia assim, eu estou aqui para ajudar o pastor Elias, estou aqui para ser suporte dele. A partir ali de 2018, meu pai começa a enfrentar uma série de problemas de saúde. Tem uma doença pesada, passa 8 meses de home care, um período no hospital e um período num hospital montado dentro de casa. E tudo isso aumenta a minha responsabilidade e a minha questão ministerial aqui na igreja. Eu me sentia responsável de não deixar nada parar de funcionar. Eu precisava cuidar da minha família, eu tinha que me esforçar para crescer cada vez mais na minha carreira. Eu precisava dar conta da igreja e não deixar a igreja sofrer com a ausência do meu pai. E eu precisava ajudar minha mãe e minha irmã a cuidar do meu pai. E eu achava que era capaz de fazer tudo isso, de dar conta de tudo isso. E eu seguia essa vida de forma mecânica e fazendo tudo. No meu trabalho, estruturando programação com os pastores, com os líderes e correndo atrás, achando que estava cuidando da minha família, dando suporte de alguma forma à minha mãe, cuidando do meu pai. Nesse mesmo período, meus filhos chegam como um presente de Deus, um bálsamo assim para a minha vida e de Juliana. Samuel e Sara são a coisa mais preciosa que Deus podia nos dar. E eles puderam conhecer o avô. Eu lembro que o primeiro contato de Samuel e Sara com o meu pai estava usando sonda, a voz dele nem saía direito. Ele estava, na verdade, com como é? Extracto. Como é? É isso aí, é aquele furinho aqui, irmãos. E meu pai melhorou, um milagre de Deus assim. Os meus filhos chegaram e aquela correria, mas isso alegrou. Mas aí veio a pandemia. Veio a pandemia, outra pancada, em cima principalmente da igreja. Eu tinha uma responsabilidade muito grande com a igreja, porque eu via o quanto isso mexia com o pastor Elias. E aí a gente teve que se reinventar, um monte de gente aqui ajudou, bênção demais. A pandemia foi um período muito difícil para as igrejas. E aí, quando a pandemia começa a ter uma luz no fim do túnel, faltando uma semana para chegar no grupo dele de vacina, meu pai
pega o Covid, pega a Covid. E aí aquela angústia de novo, aquele desespero, porque ele já estava com a saúde debilitada, dias e mais dias de UTI. Aí você que já acompanhou algum pai, alguma mãe, algum avô no hospital, já deve ter visto um médico dizer assim: olha, a gente vai botar ele na UTI porque é o melhor para ele nesse momento. Ele vai ficar todo, né? Os médicos falam de um jeito assim, bem romântico. Mas dessa vez, quando meu pai vai para a UTI, eu sentia que o processo ia ser diferente do que tinha passado. E aí, alguns dias de UTI e a minha vida extremamente corrida nesse processo. Eu tinha que estar no hospital para dar notícias à minha mãe, eu tinha que estar pensando em como a igreja sair daquela crise da pandemia. Eu estava crescendo no meu trabalho, fui colocado para gerenciar a área norte aqui do nosso estado. E lá nessa área eu peguei 2 problemas pesados, sabe, de violência lá com os nossos colaboradores e uma carga emocional. Enfim, tentando administrar a família e de forma mecânica enfrentando todas essas coisas. Mas, irmãos, eu já estava bastante doente e não respeitava isso. Eu não estava bem. Eu entrava no carro para ir daqui para Carpina e ia o caminho todinho chorando dentro do carro. Passava o dia trabalhando e voltava o caminho todinho chorando. E vinha para o culto e fazia tudo. E tinha minhas crises também no caminho daqui para casa. Chegava em casa, desabava, minha esposa tendo que segurar tudo. Juliana precisou abrir mão da carreira dela para cuidar dos nossos filhos. Ela tinha 8 anos numa escola grande ali na zona norte do Recife, Colégio São Luís, Marista, né, São Luís. E quando Samuel e Sara chegaram, a gente entendia que eles eram a coisa mais importante e ela abriu mão, pediu para sair do trabalho para cuidar dos nossos filhos. A gente ouviu muita coisa. Eu lembro que eu comentava isso com alguns amigos e o pessoal dizia: não deixe sua esposa fazer isso, você é maluco. Porque viver o modelo e o padrão de Deus, sabe? Viver princípios e valores sempre vai chocar o mundo. A gente pega hoje, eu não quero dizer aqui que tem certo e errado, mas a gente pega hoje uma CEO, uma mulher que seja presidente de uma grande empresa tal, e se a gente compara com uma mulher que dedicou a vida a criar os seus 2, 3 filhos, ensinando para eles os princípios, os valores, sendo uma mãe presente, a gente vai dizer aqui que essa mulher é super feliz. E que essa daqui, coitada, não teve uma vida. Eu quero dizer para você, diante de Deus, isso é bem diferente, tá certo? Isso é bem diferente. Mas não é o tema do que eu quero falar. Por mais do que a gente ouviu crítica, ela fez isso. As críticas e a pressão de fora geram uma pressão interna. Quantas vezes eu vi a minha esposa dentro de casa, chorando, por não se sentir mais útil, porque não tinha mais a sua profissão e estava agora como mãe. Eu sempre disse a ela, quando ela estava assim: minha filha, você está no melhor e no maior lugar de todos que Deus poderia dar. Você está cumprindo uma missão linda. Mas o mundo gera nessa cultura essas pressões. Que se você abrir mão de algumas coisas pela sua família, por isso, por aquilo, você está perdido. Enfim, a gente sabe como as coisas estão hoje. Ela cuidava dos meninos, ela segurou todas essas minhas broncas. E a Covid que pegou o meu pai realmente foi fatal para ele. Ele veio a falecer ali no início, no mês de março de 2021. Antes do meu pai morrer, eu já estava entrando no limite. Eu já estava esgotado. Minha esposa me pegava chorando em casa. Eu entrava no meu carro, às vezes, só para gritar e desabafar. Eu estava morrendo por dentro e não sabia o que fazer, mas eu achava que dava conta das coisas
E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Até que chegou um dia em casa que eu tive um aparente treco, disse à minha esposa que eu ia morrer. Lembrei a ela todas as contas de número, de banco, de tudo. Que ela me socorresse, ela me levou para o hospital. O pessoal fez uns exames lá em mim para ver se eu estava tendo um AVC. Me botaram numa tomografia, eu tive uma crise de pânico dentro da máquina da tomografia. Comecei a bater na máquina e disse à médica, me tire daqui agora. E ela, calma, calma. Eu disse, me tire daqui agora. Teve que vir um anestesista me derrubar para eu então poder me examinar. Minha esposa entrou em desespero, a gente voltou para casa, ela não sabia o que fazer. E eu não pedi ajuda a ninguém, que eu não sabia fazer isso. Eu não sabia nem a quem pedir. Eu sempre tinha só como referência o meu pai. Meu pai era o meu pastor, o meu amigo, o meu discipulador. Como é que eu vou pedir ajuda a alguém que está numa UTI precisando de mim? Que eu dê conta das coisas para ele. Mas Deus, nesse momento, levanta duas pessoas. Eu quero, inclusive, honrar e citar aqui, porque eu sei que eles estão acompanhando. Juliana entra em contato com o pastor Thomas, da Igreja Rio. E ali nasce uma amizade que existe até hoje. Semana passada a gente estava junto de novo. Pastor Thomas é pastor, é psicólogo. E ele me recebeu na casa dele. Ela que resolveu tudo, falou com ele, ligou para ele, marcou. Eu só saí daqui para a aldeia, para a casa dele. Passei 3 horas na casa dele, num primeiro encontro. Eu até já falei isso para a igreja na mensagem do Setembro Amarelo. Eu passei 3 horas com o Thomas e a primeira meia hora eu fiquei calado e chorando. Eu não dei um pio, eu só chorava. Porque ele começou fazendo 2 perguntas para mim. A primeira foi, como é que você deixou sua vida chegar nesse nível? E a segunda foi, por que você não pede ajuda a ninguém? Diante dessas 2 perguntas que eu não tinha resposta, eu passei meia hora chorando e desabando ali na frente dele. A partir daquele momento, nós iniciamos uma caminhada juntos. Ele é um instrumento de Deus que até hoje a amizade dele serve como ministração também para a minha vida. Thomas é meu amigo, meu pastor, meu psicólogo também. Mas Juliana sabia a condição que eu estava. Eu estava numa condição física também muito destruída. E aí, através de alguns contatos, ela entra em contato com outro homem de Deus, Dr. Vicente Finizola, um psiquiatra da Igreja da Reconciliação aqui. E ela desesperadamente pede a ele para abrir uma agenda. Abra uma agenda, você precisa conversar com meu marido, tal. Isso meu pai estava no TI, estava todo nesse processo. Ele abriu uma agenda, eu fui para lá, numa terça-feira. Eu entrei na sala do Dr. Vicente e comecei a falar um pouco da minha história. E quando ele viu que eu era pastor, ele falou assim para mim, André, eu quero começar essa nossa caminhada lhe dizendo uma verdade. Igreja mata. Igreja mata. Ele disse, olha aqui para o lado. Quando eu olhei, tinha uma pilha de prontuários. Ele disse, mais da metade desses prontuários são pastores. Pastores que estão doentes, pastores que estão se acabando, pastores que estão querendo tirar a própria vida. Se você não souber viver isso de forma equilibrada, acredite, você vai morrer. O Dr. Vicente começou a me tratar, me medicou. Na verdade, ele me medica até hoje. Faz 3 anos que eu tomo remédio para conseguir estar de pé diante das demandas que eu tenho na minha vida. E naquele dia ele me medicou ainda na sala dele. Na sala dele ele me medicou, disse que eu não podia voltar dirigindo, me deu 2 remédios. E eu sempre digo a ele, o senhor não sabia que estava me medicando para a morte do meu pai. Porque a gente saiu da consulta, saímos até bem, almoçamos no caminho. Quando eu chego com o carro na frente de casa, ligação, meu pai tinha acabado de falecer. A partir dali eu entrei no automático para resolver todas as coisas. O pastor Paulão me acompanhou em todos os procedimentos, reconhecimento de corpo, cemitério e tal. No outro dia eu estava aqui, preguei no funeral do meu pai.
destruído por dentro, mas, irmão, na minha cabeça eu sempre tive que cumprir as coisas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta disso. Só que aí, quando o pastor Elias morreu, a maior indagação que teve na minha vida foi: eu continuo com esse negócio de ser pastor ou não? Porque a minha missão era ajudar o pastor Elias aqui na igreja. Por mais que nos últimos anos dele, ele já estava debilitado e eu estava praticamente tocando aqui, mas na minha cabeça eu estava apoiando ele. Quando ele morre, a primeira coisa que Satanás bota na minha mente é essa a vida que você quer para você? Você quer morrer como ele morreu? Você quer estar ausente dos seus filhos? Você quer levar dor e sofrimento para a sua família? Vai deixar a igreja sugar e acabar com você? E naquele momento, pastor Elias faleceu. A igreja aqui, com todo amor e carinho, esperando que eu assumisse e desse continuidade, era a grande expectativa. A igreja nunca foi o problema, na verdade o meu coração era o grande problema. Eu não sabia se ia continuar. Chamei os pastores na minha casa, desabafei para eles. E a verdade é que Deus começou então a fazer um processo, irmãos, de muito trabalho na minha vida. Deus começou a me quebrar. Deus começou a mostrar que eu não era capaz de dar conta de tudo sozinho. Deus começou a me mostrar que eu precisava de ajuda das pessoas. Deus começou a me ensinar que não é da forma que eu faço que é a melhor. Deus começou a me quebrar de todas as formas. De todas as formas. Quebrar minha soberba, minha arrogância, os meus achismos, a minha visão de tudo ser perfeito da forma que eu penso e planejo. Ali ele me jogou literalmente para o chão. Eu fui para um retiro lá em Minas Gerais da pastora Zenete, eu até já falei aqui também. Eu comecei esse retiro de pé, todo desconfiado e crítico. Eu terminei esse retiro deitado, com o rosto no chão, extremamente quebrantado pelo Senhor. O Senhor me botou no chão, para eu entender quem eu realmente precisava ser diante dele. Bom, eu voltei diante de tudo isso, vivi diante de tudo isso, abracei o chamado de Deus, recebi o amor da igreja, e nos últimos 3 anos eu tenho estado à frente aqui da igreja. Mas uma coisa nunca saiu do meu coração. Eu sempre dizia assim: vou continuar, vou ser o pastor da igreja, eu amo essa igreja, cresci aqui, mas na hora que não der, eu deixo o ministério pastoral e sigo a minha vida. E esses 3 últimos anos foram muito intensos, né? Quem olhou a igreja quando saiu da pandemia, aquilo que a gente vive hoje, a forma como Deus tem sido gracioso, ajudado, pessoas que têm chegado, pessoas que têm voltado. E tudo isso requer muito trabalho, muito trabalho. Formação da liderança, acompanhamento de liderança, pensar naquilo que a igreja precisa, pregar. A coisa mais importante que um pastor faz é quando ele está aqui pregando a palavra. Por isso que o tempo mais precioso de um pastor é diante da palavra, é diante de Deus, é estudando, é se aperfeiçoando. E eu sabia que eu precisava fazer essas coisas. Eu pregava aqui, eu pregava as séries, a igreja recebia super bem, os irmãos vinham e falavam comigo. Mas era tudo muito corrido, eu tinha que acordar cedo de madrugada para preparar, para ler, porque o dia todo eu estava no trabalho. Eu chegava de noite, eu vinha para a igreja, chegava na minha casa acabado. A minha família só recebia o resto de mim. E muitas vezes em casa o que eu tinha era que estudar, que ler, que preparar as coisas para estar aqui fazendo o que é a missão de um pastor. Não podia abrir mão disso. Nesses últimos 3 anos, eu vim mais uma vez administrando. Eu sempre achei que eu podia administrar as coisas à base de muito remédio. Eu nunca consegui sair dos remédios. Quando a coisa apertava, eu ia para o doutor Vicente. Doutor André, você precisa... Não dá, tal. Eu achava que aumentar a dose de remédio era a solução para os problemas. No final do ano passado, eu já estava muito angustiado com tudo isso. Eu sabia que não estava dando mais. Eu só não sabia o que fazer. Porque eu vi a igreja de uma forma linda, com muito amor, e eu disse assim: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Conversei com o pastor Paulo Mazzoni, pastor Paulo Mazzoni lá de BH, um cara que eu tenho como referência. Foi um pastor que foi engenheiro, foi um executivo da Vale e passou por um processo parecido. Eu fui pregar em João Pessoa em setembro do ano passado. E quando eu conversei com o pastor Paulo lá,
Ele disse assim: André, enquanto Deus não for claro com você, faça o que der para você fazer. Agora ore por uma sarça. Ore para Deus lhe botar na sarça. Eu disse: por que a sarça, pastor? Ele disse: porque quando Deus lhe botar na sarça, você vai ter que tomar uma decisão. Tá certo? Recebi de Deus aquela orientação. E lembro que no final do ano passado eu orei a Deus para Ele me botar na sarça. Para eu saber o que é que eu ia fazer da minha vida. Ah, irmão, quer saber? Cuidado com o que você ora, tá certo? Cuidado com o que você pede a Deus. Na verdade, eu estava orando por algo que Deus já queria fazer na minha vida. E eu posso dizer que o ano de 2024 foi a minha sarça. Porque, tirando o processo de perda do meu pai, irmãos, eu nunca vivi algo nem parecido com aquilo que eu vivi esse ano. Começamos o ano aqui de forma intensa, encontro de liderança, alguns eventos especiais, tudo aparentemente fluindo muito bem, estava bem no trabalho, conseguindo fazer um bom trabalho, sendo reconhecido por isso. Enfim, minha família parecia que estava tudo bem, né? Os meninos cresceram, Ju voltou a trabalhar, só que na verdade, desde o início desse ano eu sabia que eu não ia dar conta das coisas. A gente lá do trabalho até brinca de um videozinho, né, do cara que diz assim: sou consultor financeiro, gerente de não sei o quê, isso, tal. Sabe como eu faço tudo isso? Não faço nada bem feito. Otávio, não era? Não era Otávio o nome do cara? Acho que era. Tem um bocado ali assim, que não faz nada bem feito ali. E quando chegou no mês de abril desse ano, eu vi que meu corpo estava com os mesmos sintomas do que eu passei no período do meu pai. Sim, eu não disse. No período lá da morte do meu pai, eu tive um burnout diagnosticado, um burnout grave diagnosticado. Eu precisei tratar. Passei naquela época quase 2 meses sem botar o pé aqui na igreja. E tentei equilibrar o trabalho de como fazia isso, mas não me ausentei. E quando foi em abril desse ano, eu comecei a sentir as mesmas coisas e eu disse assim: eu vou desabar de novo. E quando você tem momentos desses, uma coisa que o médico diz é o seguinte: se você não se tratar, cada queda dessa que você tiver, você vai cair no buraco mais fundo, tá certo? E vai ser difícil você levantar. E aí eu fui para uma consulta, doutor Vicente, eu disse a ele: doutor, eu não estou bem, o negócio vai dar errado de novo. E ele disse: você tem que parar. Eu disse: olha, quando for em julho eu vou parar. Está tudo certo, não se preocupe, em julho eu tiro férias. Eu consigo administrar o trabalho até lá. Eu estou terminando um grupo de aula na igreja, eu estava ministrando aula no CCD, e eu disse: eu tenho uma última série para pregar esse semestre na igreja, que era a série de Colossenses. Anunciei para a igreja, falei tudo. Eu disse a ele: olha, eu quero só me segurar até julho, em julho eu descanso, mas eu preciso só... Mais uma vez eu tentando administrar. Só que aí, irmãos, eu digo assim, que enquanto o problema fosse comigo, eu nunca ia mudar. Eu podia cair, ia arrumar um jeito de me levantar, ia tentar administrar. Deus sabia que para transformar a minha vida, Ele precisava ir mexer nas pessoas que eu mais amo no mundo. E quando eu achava ali no mês de maio que eu estava ruim, que eu estava caindo, quem desaba doente é minha esposa. Juliana cai num burnout, diagnosticado também pelo doutor. Eu vou junto com ela e a gente cai num buraco que eu pensei que a gente nunca ia sair. Ali foi o esgotamento total. Momentos muito difíceis, eu não vou entrar aqui em detalhe por causa da hora. Mas uma das lições que eu tirei dali foi o seguinte: o meu estilo de vida, tentando dar conta de tudo, não está só fazendo mal a mim. Está fazendo mal a mim e a minha família. Então eu preciso tomar uma decisão. Em julho desse ano, eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Não dava mais para ser pastor e ser o que eu era lá, um gerente lá da Neoenergia. Não dava mais. Eu precisaria sacrificar uma das duas coisas. No meu coração, sempre foi muito claro. Na hora que eu tiver que tomar essa decisão,
eu abro mão do meu ministério. Porque isso não tem a ver com a eternidade. Isso tem a ver com o que você escolhe, da maneira que você escolhe viver aqui na terra. Isso não tem a ver com ir para o céu ou para o inferno. Isso tem a ver com fazer ou não a vontade de Deus. A partir daí eu entrei numa crise tremenda. Cito aqui mais uma pessoa que foi bênção na minha vida e de Ju, pastora Márcia. A pastora Márcia nos abraçou, nos ajudou, ministrou sobre nossas vidas. E ela sempre me falou assim: André, Deus quer lhe levar para outro lugar sobrenatural, além desse que você vive. Eu conversava com Deus, eu falava com Deus, eu falava com as pessoas que tinham autoridade espiritual sobre minha vida. E todos eles diziam para a mesma coisa: chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou a hora de você tomar uma decisão. E eu dizia assim, eu não sei que decisão eu vou tomar, porque eu amo a igreja. A igreja é o meu chamado de Deus. E a minha carreira é a minha carreira. Eu não abro mão da minha carreira. Como é que eu vou tomar uma decisão? Como é que eu abandono o chamado de Deus para viver uma carreira? Ou como é que eu abro mão, de 20 anos de carreira, quase 15 anos últimos nessa última empresa, aquilo que eu dizia que era a minha segurança? Bom, Deus foi me quebrando de todas as formas. De todas as formas, irmãos. Deus foi ministrando, foi falando. Cada vez que eu buscava uma coisa de Deus, Ele falava outra. E a partir daí eu comecei a sentir um direcionamento claro do Senhor. Chegou a hora de você sacrificar o que você ama para viver um novo tempo na minha vida. Quando eu entendi que Deus estava querendo que eu abrisse mão da minha carreira, eu entrei quase que em desespero assim. Eu conversava com as pessoas, conversava com alguns amigos do trabalho. O Vitor está ali, um cara que me viu chorar muitas vezes. Só que eu nunca senti tão forte assim, uma direção tão clara de Deus, tão clara de Deus. E eu dizia: se eu desobedecer, eu sou um impostor. Se eu desobedecer, tudo que eu preguei até hoje era mentira. Se eu desobedecer a Deus, eu não posso mais pregar a palavra. E aí eu me vi nessa sarça, tendo que dizer sim ao Senhor, diante de tudo aquilo do preço que eu tinha que pagar para isso. Bom, eu, a partir daí, vivi alguns sobrenaturais de Deus. Eu não sabia como conversar no meu trabalho sobre isso. E Deus tocou no coração do meu líder, do meu chefe, André. E ele que conversou comigo, e a gente do nada entrou numa conversa, e ele falou do tempo da igreja aqui, e ele disse assim: André, uma das coisas que eu tenho mais medo é o dia que você vai chegar aqui diante de mim, e eu sei que esse dia vai chegar, ele disse, e que você vai dizer assim: chefe, não dá mais não, eu tenho que ficar lá só com a igreja. Porque ele disse para mim assim: eu acompanho vocês no Instagram e eu não sei como é que você consegue estar lá e consegue estar aqui. E foi quando eu disse para ele assim: André, que o nome dele é André também, eu disse: André, essa hora chegou. Chegou a hora da gente ter essa conversa. Isso aconteceu em julho desse ano. E a partir dali nós começamos a conversar. Ele tentou por alguns meses e semanas reverter isso. Achava que era porque eu estava muito cansado. Vá para casa, descanse, fique o tempo que for. E eu disse a ele: mas não é isso não, tá certo? Não é isso não. É Deus que quer fazer uma mudança drástica na minha vida. E aí, irmãos, eu precisei tomar talvez uma das decisões mais difíceis da minha vida. E romper com aquilo que eu falei a minha vida toda. Eu disse a minha vida toda assim: eu não abandono a minha carreira. Porque a minha carreira é minha carreira e eu administro e tudo ok. E igreja, meu irmão? Igreja é bronca. E na hora que eu me estressar na igreja, sabe o que eu faço? Eu vou me embora e pronto, e acabou, e minha vida não vai mudar em nada. Era isso que eu dizia no meu coração. Era isso que eu afirmava no meu coração. Mas Deus precisou primeiro dizer assim. Primeiro dizer que eu tinha que soltar o controle da minha vida. O meu trabalho, as coisas que o meu trabalho me dá, estava relacionado àquilo que estava no controle da minha mão. E Deus disse assim para mim: ou você me entrega isso, ou você realmente não pode continuar como pastor. Ou você confia e entende que o seu Deus não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho,
mas o seu Deus sou eu, ou você não pode continuar como pastor. Essa foi uma das quebras que Deus fez na minha vida. A outra foi que ele disse claramente para mim assim: olha, você viveu até aqui, e eu fui bom com você. E é verdade. Olha para a nossa igreja, irmãos. Mesmo com esse pastor tão limitado, doente, com todas essas broncas, a gente tem conseguido caminhar e Deus tem sido bom conosco. Mas Deus disse assim: mas você só vai até aqui. O que eu tenho para você, para a sua família e para a sua igreja, está em outro patamar. Mas tem uma coisa: se quiser viver, sacrifica. Para você atravessar de um lugar para o outro, você tem que pagar o preço. Sacrifica o teu Isaac, ou você não vai ver o sobrenatural de Deus. E aí eu entendi uma coisa importante. Eu disse isso para minha esposa. Se eu tenho que tomar uma decisão de todo jeito, porque se eu não tiver coragem de viver 100% o propósito de Deus, querer continuar assim dividido não é mais uma opção. Não é mais uma opção, porque eu iria começar a limitar o mover de Deus para a igreja. E eu nunca vou querer ser um pastor que limita o mover de Deus para a igreja. Eu quero ser um canal de bênção para a igreja. Mas se a minha decisão de seguir do mesmo jeito, de administrar as coisas do mesmo jeito, iria limitar o mover e o sobrenatural de Deus para a minha igreja, eu tinha que sair, irmãos, para que Deus pudesse fazer o que Ele quer fazer aqui, com outros homens que Ele iria levantar, com certeza, homens que estão aqui na caminhada. A questão é, eu queria viver isso ou não? Porque Deus disse, tem mais para você, tem mais poder, tem ainda um patamar que você não conhece, mas você só entra por essa porta, se você deixar do lado de fora aquilo que hoje é o seu Deus. E aí eu precisava decidir se eu queria passar o resto da minha vida recebendo graça de Deus como eu tenho recebido, mas de forma limitada, ou se eu queria viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família e para a minha igreja. E em último lugar, o que me fez tomar essa decisão foi quando um amigo chegou para mim e disse assim: André, isso não tem a ver com o futuro, a eternidade, isso tem a ver em como você escolhe viver essa vida. Irmãos, nós só temos uma vida. A gente não crê na doutrina espírita, de que a gente vai morrer e vai voltar, vai morrer e vai voltar. Não. Nós cremos na Bíblia que diz assim: você só tem uma vida, depois dessa vida segue-se o juízo. A gente pega o avião que a gente viu aqui. O que Deus estava dizendo para mim é como é que você vai escolher viver essa vida. Porque você pode escolher essa vida para conquistar aquilo que o mundo pode te dar. Eu era muito feliz na minha carreira, o meu trabalho me deu muitas coisas. E nossa, eu poderia ter mais. A empresa que eu trabalho é uma grande empresa, ela me abençoa hoje e ela se preocupa com o meu futuro, inclusive. Ela me dá tranquilidade para quando eu estiver lá no futuro. Mas tudo isso tem um preço. Como é que eu vou escolher viver essa vida dividido ainda, com pouco tempo, sendo um marido limitado, sendo um pai limitado, com pouco tempo para minha esposa, com pouco tempo para os meus filhos, sendo um pastor que não consegue atender todas as demandas da igreja, que não consegue se capacitar mais? Eu decidi que nessa minha única vida aqui, a partir de agora, eu quero viver 100% o propósito de Deus. 100% o propósito de Deus. 100%. Irmãos, você está feliz, né?
Irmãos, eu pensei que eu nunca ia tomar essa decisão. Eu pensei que eu nunca ia tomar essa decisão. Dentro de mim, sempre teve uma batalha enorme daquilo que era o propósito de Deus e daquilo que eu gostava de fazer. Eu até brincava. Era o pastor e o engenheiro brigando. Mas eu sempre calei o pastor. Porque eu dizia assim: você só vai até onde eu digo para você ir. E pela primeira vez, através dessa direção de Deus, assim, dessa clareza, eu calei essa outra parte profissional e disse assim: eu quero ser pastor, eu quero ser bênção para a minha igreja, eu quero ser um marido e um pai melhor, eu quero viver plenamente o propósito do Senhor. Eu deixei de calcular aquilo que eu estou abrindo mão. No início a minha cabeça dava um nó, porque eu começava a fazer cálculo. E dá para calcular aquilo que eu estou perdendo, e ok. Mas sabe o que não dá para calcular? Porque é incalculável aquilo que eu vou viver diante de Deus. Aquilo que eu vou viver na minha família. Aquilo que nós vamos viver juntos aqui como igreja. Eu lembro que chegou uma hora que Vitor falou para mim assim: deixa de fazer conta, deixa de fazer conta. Porque realmente, e agora eu só olho para aquilo que vem pela frente. Eu não sei o que é, não sei o que é. Não estou dizendo aqui que eu não vou ser romântico de dizer que vai ser fácil e é mil maravilhas, não. Mas eu estou entrando pela porta que Deus está abrindo para mim. Eu estou entrando por essa porta. E eu quero viver isso com intensidade. Na minha vida, na minha família e na nossa igreja. Eu quero dizer para você que é aqui da nossa casa, tá certo? Você que caminha conosco. Irmão, se prepara. Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Em nome de Jesus. E aí, assim, eu pensei que eu nunca ia ter um momento aqui para falar isso. Mas eu posso dizer. Daqui a 2 semanas, eu estou me despedindo dessa turma que eu amo tanto. Caminhamos quase 15 anos juntos. Alguns estão aqui, outros estão acompanhando. Amigos, líderes que eu tive, parceiros. Como eu amo essas pessoas, como eu amo o meu trabalho. Como é doloroso fazer isso. Mas eu amo mais a Jesus. Eu amo mais a Jesus. E mais do que seguir qualquer carreira de sucesso, do que chegar longe, do que receber coisas, do que ter poder financeiro, aquilo que o trabalho pode me dar. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, irmãos. Daquilo que o Senhor tem para mim. A partir de 2025, eu vou estar exclusivamente, integralmente como pastor dessa igreja. Em nome de Jesus. E eu queria poder compartilhar disso com você hoje. Não sei, volto a dizer, não sei como vai ser, mas eu estou esperando o melhor de Deus, em nome de Jesus. Para mim, para minha família, para os meus filhos, para a nossa igreja. E sei que Deus vai continuar abençoando os meus amigos. Eu quero encerrar, pedir desculpa a você pelo horário, mas quero encerrar fazendo um momento especial aqui. Queria chamar a minha família, queria chamar Ju, Samuel, Sara e minha mãe. Minha mãe. Eu não tomaria essa decisão sem a bênção da minha família. Eu fui conversar com minha mãe na esperança que ela ia dizer: você é louco, é? Não, não, não. E quando eu conversei com ela, a gente foi tomar um café. Minha mãe é uma mulher de Deus, uma conexão com Deus, nossa, incrível. Ela olhou para mim e fez assim: eu sei, filho, já está na hora de você fazer isso. E eu já venho orando a Deus por isso, né? Mais do que ninguém, a minha mãe enfrentou as dores. Mais do que ninguém, a minha mãe enfrentou as dores de um ministério.
40 anos esposa de um pastor que vivenciou muitas lutas e batalhas. E eu sei que para ela falar assim para mim, pode ir, é porque Deus também trabalhou no coração dela. A minha esposa que podia dizer assim, de jeito nenhum, oxe, de jeito nenhum, né? Porque o conforto também é para a família, tudo é para ela. Mas Juliana já dizia isso há muito tempo. Juliana já era a voz de Deus e dizia, você precisa tomar uma decisão. Porque ela via o marido dela morrendo, definhando. A gente conversou com os meninos há um tempo atrás. Sara abriu o olhão, né? Como é que vai ser a vida sem a CELP? E eu disse para eles assim, não vai faltar nada para vocês. Eu disse, filhos, não vai faltar nada. O pai de vocês e principalmente o nosso pai não vai deixar faltar nada para vocês, né? E a nossa família está em paz. Eu quero convidar também aqui os pastores da igreja. Pastor Paulão, tem pastor Walter. Eles têm acompanhado esse processo. Paulão, a gente conversa quase que todo dia. Venha, meu irmão, venha, meu irmão, venha, meu irmão. E quero também agradecer a Deus pela vida de homens que Deus tem levantado aqui. Nesses últimos 3 anos à frente dessa igreja, Deus me ensinou muito, você tem que aprender muita coisa. Você leva muita pancada na vida. Você descobre que nem todo mundo que diz assim, estou com você até o fim, vai estar com você até o fim. Mas Deus tem levantado alguns homens aqui, eu quero até chamá-los aqui para estar comigo. O Osés, queria que ele viesse aqui com a Edileide. Queria que em Belinha viesse também. Irmã Neide está aí, vem para cá, irmã Neide, do pastor Walter. Vitor e Marcele, vem aqui. Misael e Adriana estão aí, acho que estão aí, né? Misael e Adriana. Ian, cadê Ian? Ian chegou. Cristo vive. Nosso rapper, trapper. Eu tenho caminhado com esses homens. Nós temos feito mentoria, discipulado. Dentro daquilo da expectativa que temos, que Deus tem chamado eles também para serem homens de Deus, futuros líderes aqui na igreja. Quero chamar aqui todos os ministros e coordenadores da nossa igreja. Eu quero fazer esse momento aqui com vocês também. Vocês que representam aí a nossa igreja, que representam a caminhada da nossa igreja. Queria convidar o corpo diaconal para estar aqui também presente. O corpo diaconal que hoje não é polícia. Hoje é uma bênção. Esses irmãos simbolizam toda a igreja, meu querido, se sinta representado por eles. Essa igreja é incrível. Para vocês terem uma ideia, para tudo isso acontecer, muita gente passou dias trabalhando. Teve um pessoal que saiu daqui mais de meia-noite ontem e chegou aqui logo cedo para montar tudo. A nossa estrutura lá no parque, o dia a dia aqui é assim. Quero chamar o meu PG aqui, eu não podia deixar de chamar o meu PG aqui. Esse PG que cuida de mim. Esse povo querido. E quero chamar meus amigos da CELP, não posso deixar de trazê-los você aqui. Queria que o pessoal que está na CELP, meus amigos, viessem aqui à frente também, para esse momento. Elaine, Vitor, Everton, Guilherme, Janice, Diniz, João e Juberlan. Esses caras são incríveis, trabalho com esses camaradas todos os dias. Temos muitas experiências juntas, né, Vitor? A gente pode nem falar aqui, né? Tudo. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, de verdade, por vocês estarem aqui hoje. Vocês representam essa parte tão especial da minha vida. E eu sei que eu deixo para trás a minha carreira, mas eu não deixo para trás os meus amigos. Então, que de alguma forma a gente continue caminhando juntos. Inclusive, alguns de vocês são perdidos na vida, pode ficar vindo para a igreja também, né? Talvez essa seja uma forma. Igreja, fica de pé, em nome de Jesus.
Eu vou passar a palavra para o pastor Paulão, ele vai encerrar esse momento, ele vai orar. Mas eu quero de coração declarar assim: eu amo vocês. Eu amo a Cristo, eu amo a minha família, eu amo a minha igreja. E quero viver exclusivamente para isso. Exclusivamente. A nossa igreja é uma igreja linda. A dedicação de vocês para que as coisas aconteçam. O trabalho, os nossos voluntários, cada um dos irmãos, os nossos grupos, as nossas áreas, às vezes constrange. Tanta gente trabalhando, se preocupando com detalhe, com isso, com aquilo. Tanta gente fazendo. Eu só quero uma coisa, eu quero ser um pastor melhor para essa igreja. Porque eu sei que é um lugar que Deus escolheu de forma abençoada. Para a gente caminhar e para a gente seguir. Então, eu quero seguir essa jornada com vocês. Amém. Eita, o dia chegou. Glória a Deus, igreja. Agora é momento de alegria. Pastor André e família, a gente quer dizer enquanto igreja que nós amamos vocês e a gente vai cuidar de vocês também. Nós vamos ser canal de bênção, né, igreja? Do jeito que Deus vai ser canal de bênção para abençoar a vida dele, para nos abençoar, Deus vai abençoar a gente enquanto igreja para ser bênção na vida deles. Que momento maravilhoso. Gente, eu espero por isso faz muito tempo, viu? Pense num cabo que mais aperreou o pastor André para esse momento aqui, foi ele, desse conflito todinho. Dizia: meu irmão, venha-se embora, meu irmão. Venha-se embora, largue tudo, venha-se embora. E ele e eu vejo o quanto Deus tem sido maravilhoso através do pastor André. Eu acredito que homem de Deus ele testemunha com a vida, mais do que todos os títulos de ser engenheiro, de ser teólogo. André é um homem de Deus. André é um homem crente, o coração temente ao Senhor Jesus. E é isso que o Senhor tem o chamado. Eu lembro uma vez que o Dr. Martin Lloyd Jones era um cardiologista da rainha da Inglaterra, e ele largou a cardiologia para ser pastor lá. E uma vez perguntaram a ele, um repórter: como é que você é um cardiologista, o cardiologista da rainha, tão bem sucedido, e você larga isso para ser pastor? Ele disse: Deus me chamou para cuidar dos corações de forma diferente. E eu brincando, o pessoal aqui da Energia, sempre brincava com ele, dizia assim: meu irmão, lá na Energia você leva a energia à luz para a casa do povo, né? Aqui ele vai ser o canal para levar Jesus, que é a luz do mundo. Então, ele vai ser esse canal também, vai continuar levando essa luz agora para os corações da amada Igreja do Senhor. Então, gente, vamos amar cada vez mais nosso pastor, uma decisão que ele tomou, que Deus colocou em seu coração, e de forma verdadeira e de forma corajosa, ele está dizendo sim ao Senhor. Então, eu gostaria que toda a igreja estendesse as mãos nesse momento para a família do pastor André, para que o Senhor cuide deles nessa jornada, dê força, saúde e fé para essa grande caminhada que vai ser juntos agora de tempo integral. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor, por tua graça e a tua misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tua fidelidade. Meu Deus, obrigado pelo teu agir, pelo sobrenatural que o Senhor coloca em nossos corações. A certeza que diante das inseguranças, diante das nossas incertezas, mas o Senhor coloca que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor coloca a certeza que precisamos confiar somente em Ti, nada mais, Senhor. E nós te louvamos por esta manhã. Nós te louvamos porque nós somos uma igreja que procuramos fazer a Tua vontade, Senhor, as Tuas ordenanças. E em especial te agradecemos pela vida do Teu filho, o pastor André, que ouviu o Teu chamado, que sentiu o seu coração, através do Teu Santo Espírito, o dizer sim ao que o Senhor chamou para ele desenvolver aqui nesta localidade, viver 100% daquilo que o Senhor quer para a vida do Teu filho, da família e da Tua igreja, Pai. Eu te coloco em Tuas mãos, Senhor, a vida do Teu filho, do pastor André, de Juliana, de Samuel e Sara, da irmã Odete. Meu Deus, continua cuidando deles, trazendo saúde, fé, prosperidade, que nada venha a faltar, Senhor, na vida deles, que todo o cuidado que vem de Ti seja sobre essa família, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por termos ele como uma referência, um Teu filho, um homem temente a Ti, um homem instruído por Ti, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado pela vida do pastor André, de estar aqui em nosso meio, de poder ter o Teu chamado de pastorear o Teu povo. Continua capacitando o Teu filho, meu Deus, com o desejo da Tua palavra, com a sede da Tua palavra, uma vida devocional, uma vida de oração,
uma vida de capacitação, meu Deus, para que quando Ele venha ministrar os nossos corações, nós sejamos confrontados pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, enquanto pastores, auxiliares, ministros, corpo diaconal, coordenadores, a gente entender a visão que o Senhor vai colocar no coração do Teu Filho e cada um de nós desenvolver o nosso papel e tracionar essa visão, meu Deus, ajudar o Teu Filho na visão que o Senhor tem para o Teu povo, ó Pai. Te peço pela Tua igreja, Senhor, que todos aqui saiam com esse testemunho no coração, que vale a pena dizer sim ao Senhor, que vale a pena dizer sim ao Teu chamado, que a vida do pastor André seja uma referência e um exemplo para todos nós. Não nos deixa, meu Deus, ficarmos do mesmo jeito, com insegurança, com incerteza, mas pelo contrário, que a gente tenha certeza do Teu Santo Espírito, que vale a pena Te servir, ó Pai. Te peço pelos seus amigos da Anel Energia, Senhor. Continua abençoando cada um, seus lares, ó Pai. Que o Teu amor invada esses corações, que o Teu amor invada esses lares, livra-os do mal. E que diante de todo esse cenário, meu Deus, eles possam Te conhecer pessoalmente e poder entender que o mais importante de tudo isso é poder dizer sim ao Teu chamado. Então, meu Deus, muito obrigado por este momento que estamos vivendo com 56 anos da nossa igreja. Momento de alegria, um momento de regozijo da Tua presença. Então, meu Deus, nos ajuda a sermos mais unidos. Nos ajuda a sermos uma família de verdade, cada vez mais. Porque nós entendemos que o Senhor tem atuado em nosso meio e o Teu sobrenatural já está acontecendo. Muito obrigado por tudo, ó Pai. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. À noite, gente, teremos a nossa ceia do Senhor. Então, todos estão convidados a estarmos aqui para a ceia do Senhor. Deus abençoe.